Fala pessoal, tudo bem? Uma boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para essa aula online, vide as redes sociais aí, para mais uma aula para nós estudarmos sobre teologia bíblico-cristã pentecostal. Se você quiser ser nosso aluno oficial, você deixa o seu contato aí, nós falamos com você, enviamos o material para sua casa e cada matéria é enviado um material novo para você. Aí você participa das aulas através do WhatsApp e através dos vídeos nas redes sociais. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, tem um grupo especializado para você participar. Estamos estudando sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a doutrina da predestinação. Então você que está aí do outro lado, você tem dúvidas sobre o que é a predestinação? Existe predestinação? O que isso significa? Tudo isso nós vamos comentar hoje para você. Tá meu filhote Arthur aqui? Dá oi pro pessoal, filho. Dá oi pro pessoal aí, Arthur. Só não estraga meu microfone aqui, tá, filho? Aí. Deu oi pra todo mundo? Sim! Aí. Vamos, São Paulo! É isso aí. Bom, o Arthur já teve a participação dele aqui. Então nós vamos estar começando a aula de hoje, tá bom, pessoal? Gente, então hoje nós vamos falar sobre a doutrina da predestinação, tá? Antes da gente entrar sobre a predestinação, a escola calvinista, escola arminiana, o que as escolas têm a dizer sobre esse assunto, eu quero trazer um resumo rápido para você aqui sobre a predestinação. Só que antes de entender a predestinação, nós precisamos entender a eleição. Então, predestinação está incluso no nosso material. Sobre a eleição, a gente vai complementar a aula, tá bom? O irmão Ana me está dizendo aqui, estava com saudade das aulas, né, irmão? Nós também estávamos com saudade das aulas. Mas vamos que vamos aí, né? Então, pessoal, caderno, caneta, Bíblia. Quem tem o material, e vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Gente, nós vamos fazer aqui um bate-pronto sobre eleição e predestinação, tá? Se você tem a sua Bíblia de estudo pentecostal, eu quero que você abra sua Bíblia de estudo pentecostal aí. A Bíblia de estudo pentecostal tem um estudo chamado Eleição e Predestinação na página 1808. As nossas aulas, pessoal, não tem mistério, não tem nada de onde ele tirou isso. Tudo que a gente traz, tudo que a gente ensina, tudo que a gente fala, está aí nos materiais de consulta. É só a gente ter o material correto para a aula correta. Entre os materiais que eu analisei, por exemplo, a sistemática do Stanley Orton, a sistemática do Walter Brunelli, o próprio material da ETAD e outras bíblias de estudo, notas de rodapé, etc. A que eu mais vi interessante para a gente trazer, até porque é um artigo pronto, é a própria Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu estou com a minha aqui. Se você tiver a sua aí, você abre ela na página 1808 e nós vamos para introduzir sobre a questão da eleição e predestinação a Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Está escrito assim na palavra do Senhor: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, ou caridade, né? A versão revista e corrigida. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Pessoal, o que Paulo está dizendo aqui para nós?
que Deus nos elegeu. A palavra eleger vem de eleição, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso, mas eleger é escolher. Deus escolheu a igreja, nós como igreja. Deus escolheu a igreja nele. Nele quem? Em Cristo. Então, primeira coisa, a igreja, ela é escolhida por causa de Cristo. Não é por causa de nós, por causa de Cristo. Por causa de Cristo, Deus escolheu a igreja. Antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano de Deus foi feito, foi elaborado, foi projetado antes do mundo ser fundado. Este plano de Deus nos eleger em Cristo já estava preparado. Aí ele vai dizer o que mais aqui, gente? Para que essa eleição antes da fundação do mundo? Paulo vai dizer, para que fôssemos santos. A palavra santo é separado. Separado para Deus, para as coisas de Deus. Fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O que quer ser irrepreensível diante de Cristo em amor? É que não venhamos ter faltas na nossa maneira de servir o Senhor, que venhamos buscar a perfeição que é em Cristo, porque temos que ser irrepreensíveis, aquele do qual não precisa ser repreendido, diante dele. Ele que é em Cristo, através do quê? Através do amor. O amor de Cristo que é colocado em nós, que excede todo o entendimento. Aí ele vai dizer, e nos predestinou. Essa palavra predestinar, nós vamos também adentrar um pouquinho mais profundo sobre ela, mas predestinar significa, de antemão, escolher como é que será o destino de alguém. Neste caso, Deus nos predestinou. Deus alinhou o nosso destino antes que o destino viesse a existir. Isso é predestinar. Para quê? Para ser salvo ou para ser perdido? Não. A doutrina da predestinação não tem a ver com salvo ou perdido. Ela tem a ver com o que acontece com aquele que é escolhido, com aquele que é eleito. Então, aquele que é eleito, aquele que é escolhido, ele é predestinado, ou seja, o seu destino é colocado para ser filho de adoção por Jesus Cristo. Então, Deus predestinou a igreja para quê? Para sermos filhos adotivos de Jesus Cristo, porque a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Fomos adotados pelo Senhor, comprados pelo sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Aí ele vai continuar aqui, para si mesmo. Para si mesmo quem? Cristo. Cristo pagou o preço com seu sangue, nos comprou, nos elegeu, nos predestinou, nos adotou para Ele mesmo. Somos dele. A igreja é dele. Nós somos dele. Todas as coisas são dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aí, segundo o beneplácito da sua vontade. Resumindo aqui, segundo a sua vontade que é perfeita. Então, é isso, de uma forma sintetizada, que Efésios 1 e 5 tem para dizer para nós. Eu estou abrindo aqui também a minha Bíblia, a Expositor, para ler também aqui a notinha dela. Por enquanto a gente não leu nota nenhuma. Mas eu vou ler aqui, ó, Efésios 1 e 5. Ele vai dizer assim, ó. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que a Bíblia do Expositor, que é aquele que expõe o texto, ele vai dizer? Como também nos elegeu nele. O que a nota vai dizer aqui para nós? Ó? Não se refere à pessoa sendo escolhida para a salvação, mas sim ao propósito pelo qual a pessoa é escolhida. Quando Deus nos escolhe, é para qual propósito? Sermos feitos à imagem de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou seja, sermos parecidos com Jesus.
Essa é a vontade de Deus dentro da palavra aqui. Aí ele vai continuar, mais uma coisinha aqui, ó. Olha só, o que a nota vai dizer? Antes da fundação do mundo. Aí a nota vai falar, o Criador, ao formular o seu plano para o mundo, ele tinha em vista o propósito da graça redentora. Então, para a Bíblia expositora aqui, o propósito é a graça redentora, ou seja, é a salvação, é a redenção, é a amizade de volta do homem para com Deus, que Adão perdeu no jardim, através pela graça, através do amor não merecido. Então, isso é a nota do Jimmy Swaggart, e da Bíblia expositor. E no versículo 5... para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí ele vai dizer aqui, ó, apresenta o propósito do escolhido. Irmã Sônia, a paz do Senhor Jesus Cristo, nossa aluna também oficial aí no online, está participando. Aí o versículo 5, o que a Bíblia do expositor vai dizer para nós? E nos predestinou para filhos de adoção. Aí, ó, não se refere a pessoa sendo predestinada quanto ela será salva ou se ela será perdida. Como eu disse, a predestinação não é para mostrar o destino, se é céu ou se é inferno, mas é o que acontece com o salvo. O salvo, ele é predestinado. O destino dele é traçado por Deus antes que aconteça. Isso é predestinar. E qual que é a predestinação? É para quê? A Bíblia vai responder. Mas sim a maneira pela qual uma pessoa se torna filho de Deus. Aí como é que vai dizer aqui? Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, é um ato baseado no amor que Deus tem por nós. Tudo bem até aqui, pessoal? Antes da gente entrar aqui na profundidade da questão da eleição, eu estou com mais uma Bíblia aqui, uma Bíblia pré-tribulacionista, arminiana, que é a Bíblia do Dr. Charles Finney Dake. O que ele vai dizer aqui para nós no versículo 4 e versículo 5? O versículo 4 ele vai dizer assim, ó, que a palavra elegeu é a palavra eclego, que significa escolher, ou seja, Jesus nos escolheu. Aí ele nos dá várias referências aqui, eu quero ler uma referência com você, que é João 6 e 70. Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo 70. Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo 70. Olha o que vai dizer. Jesus respondeu: não vos escolhi a vós os 12, um de vós é o diabo. Ou seja, aqui está nos mostrando que ali a escolha que o Senhor fez era para que 12 homens fossem os apóstolos, representantes dele, para a inauguração da igreja. Só que desses 12 escolhidos para essa missão, um era o diabo. Um era o acusador, era o enganador. Judas Iscariotes, que veio trair Jesus. Então aqui é só um exemplo da questão de escolha da palavra eclego, e que Deus escolhe segundo a sua própria vontade. O que mais que o Dake tem para nós aqui, pessoal? Ele vai dizer, ó, como também Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A palavra mundo é cosmos, né? É toda a terra habitada, a ordem de beleza é o nome do cosmos aqui. Aí ele vai dizer que então Deus nos escolheu desse mundo que Satanás governou, porque o mundo jaz no maligno, mas um dia Cristo tomará posse. Aí ele vai dizer no versículo 5, que nos predestinou para filhos de adoção. A palavra grega para predestinar é priorizou, que significa ordenou previamente. Aí ele vai dizer, aqui Deus predestinou todos os filhos de Deus para serem adotados na sua família e se tornar um filho de Deus. Mas se tornar filho de Deus é uma escolha pessoal.
eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, só é escolhido, só é predestinado para ser filho de Deus aqueles que, através do livre-arbítrio, aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. Quer ver só? Romanos 8, 29 e 30. Eu quero ler para vocês essa passagem bíblica também. Romanos 8, 29 e 30. E como... Romanos 8, 29 e 30, estava no Romanos 9. Está escrito assim: porque os que dantes conheceu, ou seja, Deus nos conhecendo, olhando, sabendo qual seria a atitude de cada um dos seres humanos, os que dantes conheceu, a palavra conhecer no grego aqui é saber todos os passos de uma pessoa. Os que dantes conheceu, também os predestinou, sabendo que nós iríamos estar em Cristo, pelo nosso livre-arbítrio, pela graça de Deus, a fé prevista. Nos predestinou para quê? Para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Ou seja, Deus predestina, Deus chama, é o chamado salvífico, tá, pessoal? Que não é irresistível. Mas aqueles que aceitam são predestinados a serem conforme a imagem do Filho de Deus. Não há fatalismo aqui, não há graça irresistível. Não é que Deus aponta, escolhe quem Ele quer e quem Ele não quer ficar de lado. Não. Deus escolhe todos aqueles que vêm a Ele através de Jesus Cristo. Tudo bem, pessoal? O que Ele vai dizer aqui na nota, pessoal? Olha só. A palavra prognóstico, saber de antemão, traduzido como dantes conheceu. Saber de antemão, ser conhecido. Aí depois vem o prognoses, que é a predestinação, né? Presciência de Deus. Tem até 1 Pedro 1 e 2, que depois nós vamos para 1 Pedro 1 e 2. A palavra aprorizou é predeterminar, ou determinar anteriormente, ou ordenar. Aí ele vai dizer aqui, ó, predestinar. É o plano de Deus que ele conhece antes e predestinou, e não a conformação individual de cada livre-arbítrio a esse plano. O Dake vai dizer aqui que essa predestinação é baseada na fé prevista e não em um decreto divino, não levando em conta a fé exercida, porque Deus não responde pela fé de ninguém. Cada um de nós respondemos com fé. Deus dá todos os meios para termos a fé, mas Ele não responde a fé de cada um. Cada um de nós que temos que responder com fé. Amém, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem fazer aí, tá bom? Aí ele vai dizer aqui, ó. Ele chamou todos os homens e todos são livres para aceitar esse chamá-lo ou para rejeitar o chamado. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ora condicional, para todos aqueles que nele crê. É escolhido, é eleito, é predestinado aquele que escolhe crer. Se você não escolher crer, você não será eleito, predestinado pelo Senhor, para ser conforme a imagem de Cristo. Então precisamos estar alinhados à vontade e à palavra do Senhor. Aí ele vai dizer aqui, ó, Deus sabia de antemão todos que iriam aceitá-lo, e sabendo os que iriam aceitá-lo, predestinou eles para serem conforme a imagem de seu Filho,
para que seu filho fosse o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito é o primeiro de uma espécie. Então Cristo é o primeiro dessa espécie dos filhos de Deus. Ele é o primeiro e depois viemos nós, que somos os seus filhos através do sangue de Cristo. Amém até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta, vocês fazem aí. Ainda não terminou, só estou na introdução, hein? Ainda não terminou. O que ele vai dizer mais aqui, pessoal? Deus também sabia de antemão aqueles que iriam rejeitar seu plano. Por isso, os predestinou para serem reservados ao juízo do inferno, mostrando a sua ira contra todos os rebeldes. Aí, ele coloca aqui Apocalipse 14, do 9 ao 11. Vamos ler Apocalipse 14, do 9 ao 11? Olha só. Não esquecemos 1 Pedro 1 e 2, não. Vamos chegar lá. Apocalipse 14, do 9 ao 11. Olha só. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os quais adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, quem guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo não está destinado à ira de Deus, que em última parte é o estágio final de todos os rebeldes, que é no lago de fogo e enxofre. A pastora Valquíria está dizendo a paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, minha irmã. Deus te abençoe, tá? Seja bem-vindo aí, são nossos alunos também ali, tanto do presencial como online. A gente está com vontade de voltar ao presencial, tá, gente? Mas a gente precisa que haja alunos para que venha para o presencial. Enquanto isso, nós vamos no online e nos núcleos, nas igrejas aí, quando as igrejas abrem as portas para montarmos um núcleo de teologia. Tudo bem, gente? Aí, não para por aí, ó. O Deck ainda vai dizer sobre a palavra sumarfos, que diz que o corpo ressuscitado é transformado e feito como o corpo glorioso de Cristo. Esse é o estágio final do versículo 29, que diz lá, para serem conforme a imagem de seu Filho. Assim como Cristo nós seremos. E para isso haverá então a glorificação de corpos, para nós termos a imortalidade revestindo a nossa mortalidade e a perfeição tomando lugar e lançando fora o pecado que habita em nós. Então o D que vai dizer que a palavra aí é sumorfos, vem de morfose, né? Transformação. É o corpo ressuscitado e transformado, feito como o corpo glorioso de Cristo. Aí ele vai dizer aqui, ó, é isso que Deus sabia de antemão e para isso que predestinou todos conforme ao Evangelho. Então, a salvação, a eleição, a predestinação é baseada na fé prevista. Deus prevendo os que estariam em Cristo, permaneceriam em Cristo até a morte ou até o arrebatamento, e agora os escolheu, os elegeu para serem conforme a imagem do seu Filho, Cristo Jesus. Vocês lembram que eu falei para a gente ler 1 Pedro 1 e 2? Vamos lá para 1 Pedro 1 e 2, pessoal? Abre tua Bíblia aí, 1 Pedro 1 e 2. Estamos só na introdução de eleição e predestinação, hein? 1 Pedro 1 e 2. Lá depois de Timóteo, tá, gente?
1 Pedro 1 e 2. Sumiu o 1 Pedro da minha Bíblia aqui? Mas vamos lá. Antes de Hebreus. 1 Pedro 1. Achei aqui. Você achou aí? 1 Pedro 1 e 2. Logo depois de Timóteo ali. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós. Eleitos, de novo a eleição aí, ó. A eleição é uma doutrina bíblica, tá, gente? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos entender essa palavra aqui, pessoal? 1 Pedro 1 e 2. Eleitos segundo a presciência de Deus. Deus, ele olhou, pessoal, e ele viu aqueles que se achegariam a ele através de Cristo. Vendo aqueles que estariam em Deus através de Cristo, ou seja, pela sua presciência, ele previu os cristãos. Prevendo quem é os cristãos, vendo quem são os cristãos através de sua graça, ele os elegeu, os escolheu para serem filhos de Deus. Então a salvação é baseada na fé prevista. Tudo bem, pessoal? Amém? O que o Deik está dizendo aqui nessa nota ainda, gente? Vamos lá. Ele vai dizer aqui, ó, 3 formas de se tornar um eleito de Deus. Primeiro, pela santificação do Espírito. É permitir o Espírito Santo trazer santidade para nós. Segundo, pela obediência ao Evangelho. Quem obedece ao Evangelho se santifica, está pronto para Cristo. Terceiro, pela aspersão do sangue de Jesus. Já nós vamos ver o que é essa aspersão aqui, que ele falou. É algo que tem a ver com a purificação sacerdotal do Antigo Testamento. Mas já a gente vamos chegar lá. Irmão Flávio Pessoa, paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe em Cristo. Fica com a gente aí. Aí ele vai dizer aqui, ó, pela aspersão do sangue de Jesus Cristo, as 3 formas acontecem juntas. Quando recebemos a salvação, isso é claramente ensinado em 2 Tessalonicenses 2 e 13. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2 e 13? Mas antes de ver lá, o que é a aspersão do sangue de Jesus Cristo? Pessoal, Pedro está tomando aqui como base uma prática do Antigo Testamento. O sumo sacerdote, ele pegava um chumaço de plantas, chama-se de isopo, mergulhava no sangue do cordeiro, que era morto, para cobrir o pecado deles, que ia simbolizar Cristo, que viria como cordeiro que tira o pecado do mundo, aspergia o sangue ali e jogava nas pessoas. Era uma simbologia da purificação pelo sangue. Não o sangue do carneiro, mas uma tipificação do sangue de Cristo, que perdoa todos os pecados. Essa é a ideia aqui da aspersão do sangue. Tá bom, gente? Tranquilo até aqui? Agora, na página 1684, o Deik fala para nós irmos para uma nota que tem lá. 1684 vai falar sobre os eleitos de Deus. Vamos lá, então? 1684, eita, o nosso livro de esboço hoje está sendo a Bíblia de estudo, hein? 1684, nós vamos achar um estudozinho aqui, ó. Eleitos de Deus, ele vai dizer assim, ó. Quem são os eleitos de Deus? Aí, primeiro, ele vai dizer que Cristo é o eleito de Deus. Isaías 42 e 1. Depois, todos os cristãos são eleitos de Deus, porque Deus os elege através da obra de Cristo. Terceiro, Israel foi eleito de Deus para ser o representante de Deus diante da humanidade, mas Israel falhou. Aí Deus trata hoje com a igreja. Terceiro, anjos foram eleitos.
todos os anjos que não rebeliaram com Satanás e permaneceram firmes no Senhor foram eleitos, ou seja, escolhidos para continuar a obra do Senhor. Mais uma coisa aqui, ó. Qualquer um escolhido por Deus, em qualquer época, tanto judeu como gentil, é o eleito de Deus. Aí ele vai dizer várias passagens aqui, entre elas 1 Pedro 5,13. Aí ele vai dizer, ó, todos os homens são chamados para se tornar eleitos, ou escolhidos de Deus, e poderão se tornar, se escolherem servir a Deus. Então, pessoal, ser eleito, ser escolhido, não é um privilégio de ninguém. É só deixar a graça de Deus trabalhar e aceitarmos Cristo como nosso Senhor e Salvador. João 1,12. Ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não receberam. Aí ele continua, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem tem o direito de ser chamado filho de Deus, irmão e irmã? Aquele que crê que Jesus é o Senhor, aquele que crê no nome dele. Tudo bem até aqui? Amém até aqui? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode escrever aí, tá bom? O pastor Flávio Pessoa diz aqui, paz do Senhor Jesus a todos. Amém, pastor. Está dada a paz do Senhor a todos que estão presentes nessa aula online. Então, pessoal, eu falei que Cristo é o primeiro eleito, não é? Vamos ler comigo Isaías 42, versículo 1? Pega a tua teologia sem Bíblia, é qualquer coisa, menos teologia. Aqui é teologia bíblica porque é Bíblia, cristã porque é do cristianismo. E assim nós vamos indo. Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. Eu não edito aula, tá, gente? Não faço aula gravada para o curso teológico. Comigo é 3, 2, 1, gravando e vamos embora. Depois a gente posta no YouTube também, nas redes sociais. Olha, Isaías 42 e 1. Cristo como escolhido. Eis aqui o meu servo, a quem sustento. O meu eleito. Olha Jesus o eleito aí, ó. Em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Lembra quando Jesus estava sendo batizado nas águas? Que o Espírito Santo veio como forma corpórea de pomba e adentrou em Jesus? Aí se cumpriu essa palavra. Tudo bem? Amém até aqui? Aqui, pessoal, nós temos também uma prova da Trindade. Da Trindade divina dentro da Bíblia, através desse texto. Porque, ó, Deus está falando, eis aqui o meu servo. O Pai está falando, eis aqui o meu servo. Quem é esse servo? É Cristo Jesus. E o que acontece sobre Cristo Jesus? Vem o Espírito Santo. Olha aqui então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na economia divina, trabalhando de forma conjunta sobre o seu povo. Olha só, hein? Aí ele vai dizer aqui, ó, que esse Espírito, de Isaías 42 e 1, se refere sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Que ele se refere ao Espírito Santo, fica claro, no cumprimento da descida do Espírito Santo sobre Cristo, como ele foi quando ele foi batizado. Não está lá em João, em Mateus, quer dizer, Mateus 3, o 16 e o 17? Vamos ver então, vamos recapitular. Mateus 3, o 16 e o 17. Olha o que é que está escrito. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado, a quem me comprazo. Agora presta atenção. O que a gente leu em Isaías 42 e 1, o meu servo que sustento, e que é meu eleito, em quem me compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, e juízo produzirá entre os gentios, que eu falei que é uma prova da Trindade. Lá no batismo de Jesus, missionária Valquíria, pastora Valquíria, essa palavra se cumpre, porque Jesus está lá para ser batizado.
O Espírito Santo vem e entra dentro dele. E a voz de Deus Pai fala do céu. A Trindade trabalhando em conjunto lá em Mateus capítulo 3. Mais uma prova da Trindade divina. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu tomar uma água aqui. Pessoal, continuando aqui, o que acontece? Outra prova da Divina Trindade, formada por pessoas separadas e distintas, porque a Trindade é um só Deus, subsistente em 3 pessoas. Não são 3 deuses, é um Deus, é uma essência. É igual a água. A água não tem estado sólido, que é o gelo, estado líquido, que é o que nós tomamos, e o estado gasoso, que é a água quando evapora. Essas 3 formas não é a mesma água. Assim é a Trindade divina. As 3 pessoas é o mesmo Deus. Tudo bem? Amém até aqui? Nunca compreenderemos de forma satisfatória, porque é o finito tentando entender o infinito. É o pecador tentando decifrar aquele que é santo dos santos. Só na glória nós vamos entender todas essas questões de forma plena. Porque sairemos perfeitos, porque seremos parecidos com Jesus, igual falamos no começo da aula. Tudo bem, pessoal? Começamos na eleição, entramos na predestinação, caiu até na Trindade. Mas tudo bem, né? Que as igrejas que usam a revista EBD da CPAD estão estudando sobre a Trindade. Então já fica uma palhinha de Trindade para você aí. Tudo bem? Aí vai dizer, isso não só se cumpriu no capítulo 42, mas também nos outros capítulos. Aí vai dizer aqui, ó, outra prova da divina Trindade, formada por 3 pessoas separadas e distintas, no qual cada pessoa é uma, diz aqui, ó, eis aqui o meu servo. Quem está falando aqui? Já falei, mas vou explicar de novo. É Deus. Eis aqui o meu servo. Então, aquele que está falando que algo é dele, é o Pai. Que está falando que o servo é dele. Quem é o servo? É Jesus. Aqui é a humanidade de Jesus. É Jesus Cristo, homem. Mas que não deixou de ser Deus, mas tomou sobre si também a humanidade dentro dele. Aí vai dizer o que mais? Que o Espírito é colocado nele. Nele quem? Em Cristo. Então nós vemos aqui Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando dentro da Trindade. Depois que Cristo é o eleito de Deus, que nós estamos falando sobre isso, todos os cristãos também são eleitos de Deus. Romanos 8 e 33. Vamos lá. Romanos 8 e 33. Romanos 8 e 33. Você que achar na sua Bíblia aí, pega ela e vamos lá. Romanos 8 e 33. Está dizendo assim, na minha Bíblia, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha só, eu não falei que Cristo é o eleito de Deus, mas que nós somos eleitos de Deus, somos escolhidos por Deus? Olha aqui, quem intentará acusação contra os eleitos, contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. 2 coisas aqui. Nós somos escolhidos de Deus e Deus que nos justifica. Nós não precisamos nos justificar. Irmão Regis, presbítero Regis, paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Deus te abençoe também. Pessoal, Cristo é eleito, o cristão é eleito e Israel também é o eleito. Cristo foi o eleito para quê? Para ser o salvador dos homens. A igreja foi eleita para quê? Para pertencer como a noiva de Cristo. Israel foi eleito. Para que Israel foi eleito? Para representar a Deus nas nações. Mas Israel falhou. Então Deus começou a tratar através da igreja. Mas um dia, quando a igreja for arrebatada, Deus vai voltar a tratar
com as pessoas, com Israel, no período da tribulação, onde a igreja estará lá na glória com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Inclusive eu vou fazer um videozinho sobre as bodas do Cordeiro, hein? Vocês aguardem aí. Bom, eu falei aqui que é Isaías 45, versículo 4. Vamos lá para Isaías. Isaías 45, versículo 4. Israel como eleito. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode escrever aí, tá, gente? Isaías 45, versículo 4. Olha só. Por amor de meu servo Jacó. A nação de Israel não nasceu de Jacó, pessoal? Não foi? Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó teve os 12 filhos, que formou as 12 tribos, que formou a nação? Pois então. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Então aqui, pessoal, são duas interpretações. Deus falando sobre Ciro, que seria o escolhido para assinar o decreto para Israel sair da escravidão, poder voltar para sua terra. Tudo bem? E também um direcionamento para Israel, como eleito de Deus. Vocês viram só? Terceiro ponto. Os anjos são eleitos. Pessoal, só rebeliou com Satanás os anjos que não eram eleitos. Os anjos que Deus sabia que iria rebelar contra ele. Porque os anjos eleitos se mantêm firmes até hoje. É 1 Timóteo 5:21. Eu vou achar aqui na minha Bíblia. Você acha aí na sua. 1 Timóteo 5:21. Vamos lá. 1 Timóteo 5:21. Está escrito assim, ó. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. Então Paulo está citando Deus, Jesus e os anjos eleitos, que sem prevenção guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Ou seja, está dizendo para os cristãos ali com Timóteo serem pessoas de verdade. E aí ele cita os anjos eleitos. Tudo bem? Então, esses anjos eleitos aqui são os anjos que não rebeliaram lá na rebelião de Satanás, tá bom? Depois dos anjos, a nota vai dizer, né? Qualquer um escolhido por Deus, em qualquer época, judeu ou gentil, é o eleito de Deus. Aí cita várias passagens, mas eu quero ler esse 1 Pedro 5:13, tá? 1 Pedro 5:13. O que está escrito em 1 Pedro 5:13? Olha só. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda. E meu filho Marcos, essa coeleita aqui, essa eleita que Pedro está citando aqui, saudando aos irmãos que ele escreveu a carta, é a igreja que estava em Babilônia. Essa Babilônia, alguns têm dito que na época era uma linguagem figurada para falar dos cristãos que estavam em Roma, que era a cidade de Babilônia de época. Ou seja, Babilônia representa tudo aquilo que é contrário a Deus. Então é uma ideia de chamar a Roma dessa época de uma cidade idólatra e que virou as costas para Deus. Por isso chamada de Babilônia. Mas que lá tinha verdadeiros adoradores. Porque o lugar não define quem nós somos. O que define quem nós somos é a nossa atitude. Adão estava no paraíso e negou obedecer a Deus. Cristo estava no deserto e foi obediente a Deus em todas as coisas. Então o lugar não te define. Guarda essa, hein? Amém até aqui, pessoal? Tranquilo? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Posto todos esses pontos então, irmãos, nós nem entramos ainda na apostila, hein? Não entramos, só estamos fazendo uma introdução aqui. Bom, posto esse primeiro ponto, lembra que eu falei para vocês para pegar a Bíblia de Estudo Pentecostal e abrir na página 1808? Pois é, abre aí na página 1808.
Vamos falar mais um pouquinho sobre eleição. Pessoal, a eleição é a escolha por Deus daqueles que creem em Cristo. Então, o primeiro ponto é esse. Eleição é a escolha da parte de Deus daqueles que creem em Cristo. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, esse é o primeiro ponto para a gente entender. Aí vai dizer aqui o estudo, é uma doutrina importante. Aí vai mandar ler Romanos 8, 29 e 30, etc, etc. Aí ele vai dizer, a eleição da palavra eklégoi, nós já vimos isso lá mais cedo, não foi? Lá na nota do Dake, lá da Bíblia Dake. Refere-se à escolha feita por Deus em Cristo, ou seja, Deus ele elege a eu e você em Cristo. Se não estiver em Cristo, não é eleito de Deus. De um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele. O que o estudo está dizendo para a gente aqui? Que ser inculpável diante de Deus é ter uma vida digna de quem serve o Senhor. Aí ele manda ler 2 Tessalonicenses 2 e 13. 2 Tessalonicenses 2 e 13, nós já lemos hoje, né? Mas vamos ler de novo. Vai estar escrito assim: mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Mais uma vez aqui nós vemos a doutrina da eleição. Devemos agradecer a Deus. Por quê? Porque somos irmãos amados e somos amados do Senhor. Porque Deus nos elegeu desde o princípio da salvação. E por que Deus nos elegeu? Porque Ele viu que nós receberíamos Cristo como Senhor e Salvador. Por isso nos elegeu. Amém, pessoal? Essa eleição, então, gente, é uma expressão do amor de Deus que recebe como seu todos aqueles que recebem seu Filho. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Quem recebe Jesus, recebe o Pai. Quem recebe Jesus, recebe o Espírito Santo. Quem recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, recebe a vida eterna. E é eleito, é escolhido, é predestinado para ser como Cristo é. Eita glória, hein? Então, pessoal, um primeiro ponto aqui para nós é que a eleição, ela é cristocêntrica. Cristo é o centro da eleição. Né? Igual algumas linhas teológicas aí que coloca a Cristo somente como o objeto da eleição. Não. Cristo é o centro da eleição. Amém? Por quê? A eleição, a escolha da gente por parte de Deus, ela só ocorre quando nos unimos a Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não tem eleição. Deus nos elegeu em Cristo para salvação. O que acontece? O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos de Deus. Falamos isso no comecinho da aula, vocês lembram? E a respeito de Jesus, pessoal, Deus declara: eis aqui o meu servo, a quem escolhi. Não foi lá em Isaías 42:1 que a gente leu? Pois é. Ninguém é eleito sem estar em Cristo pela fé. Vocês estão entendendo? Ninguém pode ser eleito se não for através de Cristo. Ou seja, ninguém é eleito se não se tornar igreja do Senhor. A salvação é através de Cristo. E isso é pela fé. A fé que depositamos em Cristo como nosso Salvador. Tudo bem, pessoal? Segundo ponto.
A eleição, primeiro, é cristocêntrica, segundo, é feita em Cristo. Como que essa eleição é feita em Cristo? Através do seu sangue. Através do sangue derramado, nós fomos eleitos. Porque em quem Cristo, pelo seu sangue, está aí Efésios 1:7. Quer ver só? Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então, essa eleição, primeiro, é cristocêntrica, segundo, ela é feita pelo sangue de Jesus Cristo. Temos a redenção, ou a salvação, pelo sangue dele. É através do sangue derramado de Cristo na cruz que somos salvos. E a remissão das ofensas, remir é retirar. Foram retiradas, aqui nesse contexto, foram retiradas todas as nossas ofensas. E fomos colocados como inocentes diante de Deus. Não somos pecadores, perdoados. Através do sangue de Cristo, um filtro vem sobre nós, que agora nós somos inocentados diante de Deus. É como alguém que nunca tinha pecado por causa de Cristo. Oh, glória! Amém, pessoal? Nem entrei na apostila, hein? Rapaz, não sei nem se vai entrar na apostila hoje. Estamos só no estudo aqui. No estudo Plus. Então, o que acontece? Esse era o propósito de Deus, salvar a humanidade através de Cristo, pelo sangue de Cristo, desde a criação. Efésios 1:4, que a gente já leu aqui. O irmão Ana me está dizendo, ô glória! Irmão, servir a Deus é bom demais. Estudar a palavra do Senhor é bom demais. Então, o que acontece? O propósito de Deus ele é feito, então, antes da criação. E qual que era o propósito de Deus, pessoal? Era ter um povo para ele, mediante a morte e a ressurreição de Cristo. Então, já era o propósito de Deus. Sendo assim, gente, a eleição ela é fundamentada na morte sacrificial de Cristo. Por quê? Porque Cristo morreu substituindo todos aqueles que vêm até ele. A morte substitutiva. Ele se entregou à morte, se entregou a Deus para satisfazer a justiça de Deus, para que nós pudéssemos ser resgatados. Tudo bem? Para que isso? Para nos salvar de todos os nossos pecados. Quer ver isso, pessoal? Vamos ler Atos capítulo 20, versículo 28? Eu estou com a minha Bíblia aqui, eu vou abrir lá. Abre comigo aí, Atos capítulo 20, versículo 28. A Bíblia é tão rica, irmãos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28, pessoal, Lucas está escrevendo aqui o sermão de Paulo, e Paulo está instruindo aos pastores, aos bispos. E o que ele vai dizer aos pastores aqui, aos bispos? Olhai, pois, por vós. Era para os pastores cuidar das suas próprias vidas, olhar por eles. Não adianta salvar um monte e se perder. Olhai por vós, e não era para olhar só por eles, cuidar somente deles, cuidar também do rebanho. Quem que é o rebanho? É a igreja, porque o Espírito Santo constituiu eles bispos. Ou seja, o Espírito Santo colocou o povo de Jesus para os pastores cuidarem, mas o povo não é dos pastores, o povo é de Jesus. Foi Jesus quem morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Para apacentar, não é tem pastor por aí que é o pau sentar, bate nos irmãos, mas os besta fica lá porque quer, né? Para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue.
Pessoal, aqui nós vemos a Trindade. Quem morreu na cruz não foi Jesus? Quem constituiu os obreiros, Efésios 4:11, não foi o próprio Jesus? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Não foi o próprio Jesus? Mas aqui está dizendo para os pastores apacentarem a igreja de Deus, que ele mesmo resgatou com o seu próprio sangue. Por quê? Porque Jesus, ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então, mais uma vez aqui, nós vemos a Trindade agindo de uma forma sobrenatural. Amém, pessoal? Tudo bem até aqui? Que palavra, hein? Que palavra, hein? Atos 20 e 28. Meu Deus. Eu vou até ver aqui se o Deik fala alguma coisa aqui na nota, para a gente entender essa nota gloriosa. Atos 20 e 28. Atos 20 e 28. Vamos ver lá se tem alguma notinha para nós. Isso aqui eu não tinha preparado, não. Vamos ver aqui. Tem algumas coisinhas aqui, hein? Ele vai dizer aqui, ó. Atos 20 e 28, ele manda ali a nota de Mateus 11 e 29. Mateus 11 e 29. Vamos lá para Mateus 11 e 29. Cadê aqui? Mateus 11 e 29 diz assim, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso. E humilde de coração e encontrarei descanso para a vossa alma. O que ele vai dizer na nota aqui, pessoal? Os crentes, eles tomam o jugo de Cristo, a cruz de Cristo, não tomam preocupação pela vida, não tomem preocupação com o que se vestir, não tome preocupação com o que vai comer, não tome preocupação com o amanhã, porque Cristo é quem cuida de nós. O que é para tomar? É para o cristão tomar a ceia, tomar a armadura de Deus, tomar cuidado de nós mesmos. O que significa tomar conta de nós mesmos? Como vamos abençoar os que precisam? O que estamos ouvindo por aí? De quem estamos aprendendo por aí? O que nós desejamos em nosso coração? Como que perdoamos as pessoas? Como estamos construindo a nossa salvação em Cristo? Como estamos usando a nossa liberdade, que é em Cristo, para a libertinagem do pecado? Ou estamos usando da liberdade de Cristo para pregar o Evangelho? Pois é. Aí ele diz, para que tudo isso? Para não cairmos e para não sermos destruídos. Olha quantas notas ricas, só nessa passagem de Atos 20 e 28. Voltando lá para a nota, pessoal, de Atos 20 e 28, lá do Deik, o que tem mais? Ele vai dizer assim para nós ainda, ó. A palavra rebanho é poimenon, o pequeno rebanho querido. Ele vai dizer que a igreja é o rebanho de Deus, no qual tem o Espírito Santo, e que os pastores precisam cuidar do rebanho que é do Senhor. Aí vai falar sobre a palavra bispo aqui, né? Que são os pastores, aqueles que cuidam. Depois ele vai dizer aqui, ó. Essa é outra prova de que Jesus Cristo faz parte da Trindade divina, que está dizendo lá no 28, ó. Para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Mas quem resgatou a igreja com seu próprio sangue não foi o Pai, nem foi o Espírito Santo, mas foi Jesus. Então aqui de novo nós vemos a Trindade mais uma vez trabalhando em prol da salvação do homem. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilo? Então vamos continuar aqui. Olha só, o que ele vai dizer mais?
É isso mesmo, é a prova que Jesus faz parte da Trindade Divina. Então, pessoal, voltando aqui para o nosso ponto de partida, irmão Gustavo, paz do Senhor Jesus, meu irmão, Deus te abençoe. Congregamos ali em 2014, 2015, ali na Assembleia de Deus, Campo de São Mateus, congregação do Mascarenha de Moraes. Tínhamos uma banda abençoada ali, né? Mocidade com 18 jovens. Foi o tempo que mais teve jovem naquela igreja. Foi na época que nós estivemos lá. Manda paz pro seu pai, pros seus irmãos, viu? O pai dele é um homem de Deus, pastor Paulo. Tá dirigindo agora lá na Batista, igreja na Batista. Deus abençoe ele, viu? Bom, vamos continuar aqui, pessoal. Ó. Então, a eleição, ela é cristocêntrica, porque Cristo é quem elege. A eleição é feita somente através de Cristo. Ninguém é eleito se não estiver em Cristo. Tudo bem? Agora, pessoal, um terceiro ponto aqui. Ele falou, paz, meu querido, amém, meu irmão. Considero muito vocês todos ali, viu? Vocês são uma bênção. Gente, na casa deles a gente ia, fazia EBD, aí fazia campeonato de videogame, aí fazia lá os comes e bebes, e cada um dava um pouquinho, e fazíamos aquele banquete. Nossa, era uma bênção. Foi com o pai dele que eu aprendi tomar sorvete com Coca-Cola. Eu não fazia isso. Aí lá eu aprendi a colocar um pouquinho de Coca-Cola no sorvete de massa para poder tomar. Mas vamos lá. Pessoal, o terceiro ponto aqui é o seguinte: a eleição em Cristo, ela é coletiva. Porque a eleição é de um povo. Que povo é esse? A igreja. Como indivíduo, quando você passa a fazer parte da igreja, que é o povo de Deus, você está na posição de eleito, porque a igreja é eleita para ir morar no céu. Quando for para São Paulo, vou aí visitar você. Amém, Gustavão? Pô, tá em São Paulo não, é? Sabia não? Tá longe? Para mim, você estava aqui no Itamaraty, aqui, congregando com seu pai, ali na Batista, ali na Rio das Pedras? Tá, mas você escreveu onde é que você está. Mas vamos lá então, gente. A eleição, ela é coletiva, de um povo. A seleção nunca é individual. Ela é individual quando esse indivíduo, ele está no corpo que é a igreja. Tudo bem? Para você ver só, 1 Pedro 2:9, eu vou ler para você aqui, 1 Pedro 2:9, você vai ver que a igreja, eleito sempre é a igreja, nunca é só um indivíduo. 1 Pedro 2:9, Itapetininga. Ah, entendi, irmão. Deve ser gostoso aí, hein, rapaz. 1 Pedro 2:9, eu achei o segundo aqui. 1 Pedro. Ah, não é no Itamaraty não. Meu pai é pastor em Itapetininga. Ah, interior. Interior também. Mas vós sois a geração eleita. Eita. A geração eleita é quem, pessoal? A igreja. Vós. Não é no individual, é no plural. É a igreja que é eleita, o corpo de Cristo, que é feito de multidões e multidões que aceitaram Cristo como Salvador. Desde Atos 2, quando a igreja é inaugurada, até o arrebatamento, quando seremos livrados do período da tribulação. Então, a igreja, a salvação, a eleição é da igreja. O corpo de Cristo, não é uma pessoa só. Não é eu sou um eleito, e sim nós somos os eleitos em Cristo. Amém, pessoal? Tranquilo até aqui? O que ele tem mais para nós aqui, gente?
Os eleitos são chamados o seu corpo. Coríntios vai falar sobre muitos netos, somos o corpo de Cristo. Ou seja, somos vários os membros e forma-se o corpo de Cristo. Então a igreja não é um indivíduo. O corpo de Cristo é a igreja. E eu e você somos um pedacinho, uma célulazinha desse corpo. Tudo bem? Amém? Então a igreja é o povo de Cristo. Os eleitos são chamados de corpo de Cristo. E Jesus falou, Mateus 16:18, a minha igreja. Então a igreja é de Jesus. A igreja é o povo adquirido por Deus, 1 Pedro 2:9, e a igreja é a noiva de Cristo. Você viu quanta coisa que é quem é eleito? Quem permanece na igreja, pessoal? Não cai nesse papo furado por aí não, gente. Fica na Bíblia, fica centrado. Congrega com os irmãos em Cristo, toma ceia, batiza nas águas, participa dos cultos, adore ao Senhor e seja ocupado com as coisas de Deus. Não cai na onda desse povo que está desigrejado e nem desse povo que virou as costas para o Senhor e apostatou da fé, gente. Fica firme com Cristo. As Escrituras têm tudo que nós precisamos. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, a igreja é o corpo de Cristo. Aí o que ele vai dizer para nós aqui? Ó? Logo, a eleição é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo somente na medida que este se identifica e se une ao corpo de Cristo. Ou seja, a igreja é eleita. O indivíduo precisa fazer parte do corpo de Cristo para estar na posição de eleito. A salvação, a eleição, a predestinação, pessoal, eu vou tentar explicar de uma forma simples. A salvação é como se fosse um navio. Esse navio está escrito assim, ó, vida eterna. Se você der o sinal, o navio para e você sobe. Enquanto você estiver dentro do navio, você está indo para o porto seguro, que é a vida eterna. Só que nada impede de você dar o sinal e descer em outro porto. Aí você desce, o navio vai embora. Aí você perdeu sua salvação, porque só vai chegar no estágio final de salvação quem continua no navio, porque o navio está predestinado, o navio é a igreja. Você precisa estar no navio e eu também. Amém, pessoal? Então tem que estar em Cristo, unido em Cristo e perseverar unido com Ele. Porque o apóstolo Paulo, ele demonstra esse fato da seguinte maneira. O propósito eterno de Deus para a igreja é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1:4. Aí ele vai dizer que isso se refere tanto ao perdão dos pecados, Efésios 1:7, como à santificação. Tudo bem? Amém até aqui? Porque o povo eleito de Deus, pessoal, está sendo conduzido pelo Espírito Santo na direção da santificação, numa vida de santidade. Aí o apóstolo, mais uma vez, ele vai enfatizar repetidas vezes o propósito supremo de Deus. Qual que é o propósito supremo de Deus? Que sejamos a imagem de Cristo. Esse é o propósito de Deus. Salvar a todos que creem, nos levar à Nova Jerusalém, às moradas celestiais. Esse é o propósito de Deus. Depois, pessoal, o cumprimento desse propósito para a igreja, como corpo, ele não falhará. A igreja, ela vai embora com Jesus. Esse plano não falha. Basta você estar em Cristo. E Cristo, ele vai apresentar a igreja a ele mesmo como uma igreja gloriosa. Ou seja, a igreja que tem a glória do Senhor sobre ela.
É isso que vai acontecer com a igreja. Vocês estão entendendo, pessoal? Estou conseguindo me fazer entendido? Espero que sim. Só que para isso, precisamos continuar exercendo a fé. Tem pessoa que hoje está na igreja, amanhã não está mais, depois volta, acha que servir a Deus é bagunça. Irmão, haverá um dia que não vai ter tempo de vir para a igreja, brincar de ser cristão e depois ir lá dar uma voltinha no mundo. E depois querer voltar. Lembra da parábola das 10 virgens? Se bem que ali é o assunto tribulacional e é o povo de Israel diante da tribulação, as 5 virgens prudentes versus aquelas que recebem Cristo e as 5 imprudentes, as que não recebem a Cristo, tem uma lição de aplicação para nós. As outras 5 virgens, na hora que resolveram acordar e ir para a festa, não dava mais tempo, a porta se fechou. Então o tempo oportuno é hoje, amanhã ninguém sabe. Tudo bem? E o cumprimento desse propósito para o crente como indivíduo dentro da igreja é condicional. Qual é a condição? Permanecer em Cristo. Essa é a condição. Cristo nos apresentará santos e irrepreensíveis diante dele. Oh, glória! Mas só será apresentado os que continuar firme na fé até o fim da caminhada, igual Paulo falou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora vou receber a minha coroa, que está proposta, e não só eu, mas todos aqueles que terminarem sua jornada na presença do Senhor. Isso é muito profundo, gente, muito profundo, meu Deus do céu. A Bíblia mostra isso de forma clara, pessoal. Cristo irá nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Isso é Colossenses 1, 22 e 23. Então, tem uma condição aqui, pessoal. Se permanecer fundado e firme, e não se mover da esperança. A esperança do Evangelho, que é a salvação para todo aquele que crê. Então isso é uma condição. Tudo bem? Aí o quinto ponto aqui, pessoal. A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Eu quero ler com vocês Tito 2:11. Tito 2:11. Tito 2:11. Olha o que é que está escrito na palavra do Senhor. Tito 2:11. Olha só. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, a salvação ela é oferecida a todos. E não é todos aqui, só os eleitos, não, tá? Todos é todos, completo. Só que nem todos querem a fé em Cristo. E essa salvação, ela se torna uma realidade para cada pessoa, consoante seu prévio arrependimento e fé. Quando ele aceita o dom da salvação. Você quer ver só? Atos capítulo 20, versículo 21. Atos capítulo 20, versículo 21. Olha como tem que aceitar no coração, tem que crer. E permanecer crendo. Atos 20 e 21. Testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é salvo, ele testifica, ele mostra, ele testemunha a fé dele diante de todos que observam, veem que ele mudou, que ela mudou. Agora servimos um Deus vivo. A palavra conversão é metanoia no grego, é mudança de direção. Então, nós estamos indo para o inferno, mudamos de direção, agora estamos indo para o céu. Isso é conversão. Tudo bem?
Amém até aqui, pessoal? Estamos quase encerrando a aula de hoje, mas nós faremos mais aulas na semana para nós completarmos a nossa aula, porque cada aula, cada lição, pessoal, são várias aulas para terminar uma lição. Então nós estamos na introdução sobre eleição e predestinação. Tudo bem? Estamos falando hoje sobre eleição. A próxima aula, um pouquinho de predestinação, sobre eleição. Para a gente terminar, pessoal, quando nós depositamos a fé em Cristo, o Espírito Santo, ele pega o crente e coloca esse crente no corpo de Cristo, que é a igreja. E assim, essa pessoa se torna um dos eleitos. Daí, tanto Deus quanto o homem têm responsabilidades na eleição. A responsabilidade de Deus é prover todos os meios para a salvação do homem. A responsabilidade do homem é acatar todas essas prerrogativas de Deus e obedecer ao Evangelho do Senhor. Tudo bem? 1 Coríntios 12 e 13. Quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo pega essa pessoa e mergulha e batiza. A palavra batizar é mergulhar por inteiro. E mergulha e coloca essa pessoa no corpo de Cristo, que é a igreja. Essa pessoa agora se torna um cristão. 1 Coríntios 12 e 13. Não confunda ser colocado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo com o batismo no Espírito Santo, que é algo posterior à salvação, que vai tratar de dons espirituais, que é para uma outra aula. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz assim: pois todos nós é quem? A igreja, os crentes, todos nós fomos batizados em um Espírito. Porque o Espírito é um só, que está morando dentro de todos nós. O mesmo Espírito está em todos. É uma coisa só. Formando um corpo. Quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. Todos temos bebido de um Espírito. Você viu aí? Então o Espírito Santo, ele coloca o crente dentro da igreja. Tudo bem, pessoal? Para a gente concluir essa aula introdutória sobre eleição e predestinação, que já deu 1h17, vamos terminar aqui com a nota aqui da Bíblia Dake, sobre esse versículo bíblico do Espírito Santo mergulhando no corpo de Cristo, que é a igreja. Olha só, mostra como se constitui o corpo de Cristo. O Espírito é o agente que traz um membro ao corpo de Cristo. Ele pega a pessoa e leva até o corpo de Cristo. Através do quê? Do novo nascimento, da regeneração, da conversão. Tudo bem? Não se trata do batismo no Espírito Santo, mas do Espírito Santo morando dentro de nós e nos colocando no corpo de Cristo, que é a igreja. O corpo aqui é o elemento no qual o indivíduo é batizado ou é colocado. O Espírito Santo é o agente que faz o batismo no corpo. O cristão é o candidato. Olha só, o cristão é o candidato. Que aí o Espírito Santo pega essa pessoa e coloca na igreja, que é o corpo de Cristo. Aí esse cristão passa a ser parte do corpo de Cristo. Amém, pessoal? Tudo bem? Então, o Espírito Santo nos coloca no corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? E passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Diferente de ser batizado no ou com o Espírito Santo, que no caso é Jesus, que através do Espírito Santo nos dá dons espirituais para trabalharmos para o Senhor aqui na terra, enquanto a igreja não é arrebatada. Mas nesse ponto, então, eu quero encerrar a aula de hoje, falando um pouquinho sobre eleição, sobre predestinação. Não falamos sobre predestinação, mas falamos sobre eleição.
E aí, para a gente complementar esse ponto, pessoal, para a gente recapitular, então, eleição é uma palavra muito comum na Bíblia, que tem a ver com aqueles que Deus escolhe para serem conforme o seu Filho Jesus Cristo. E quem é esses que Deus escolhe? Aqueles que fazem parte da igreja. Então a igreja é eleita para ir morar no céu. Precisamos fazer parte da igreja. Tudo bem, pessoal? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Até uma próxima aula. Agora é 1h20 de aulas. Mas vamos continuar aqui para não ter nenhuma dúvida. Eu tenho mais um pouquinho de tempo aqui para poder ministrar. Quero que você segure um pouquinho aí. Nós vamos recapitular essa questão da eleição mais uma vez, para não ficar nenhuma dúvida. Porque eleição, pessoal, é uma das palavras mais comuns na Bíblia, mas tem sido muito mal interpretada. E muitos crentes até evitam, a eleição é coisa de calvinista. Não, não é. Eleição é coisa da Bíblia. Tá? E vamos repetir a questão da eleição. Então, eleição significa escolha. Essa palavra foi usada tanto no Antigo Testamento para mostrar a escolha de Deus, de alguns indivíduos para uma obra específica, de algumas famílias da nação de Israel, para algumas missões especiais, e também é empregada para descrever a escolha de Deus que ele fez em Cristo para a tarefa de consumar a salvação. Mas também a sua escolha dos que estão em Cristo para ser salvo. Estamos concluindo então. No que diz respeito à salvação, a eleição é a escolha de Deus de homens para salvação e privilégios. Um dos privilégios, ser conforme a imagem de Cristo. E baseada na escolha, inicialmente, que eles fizeram de Deus. Por quê? Nós, pela graça, escolhemos a Deus para Deus nos eleger a imagem de Cristo. Efésios 4, que a gente tanto falou na aula. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Porque esse versículo, ele vai mostrar claramente que o nosso mérito, por sermos escolhidos, não é baseado em nós, mas é baseado por estarmos em Cristo. Então, o mérito é dele, não é nosso. Então, assim como estamos em Cristo, somos dignos de sermos escolhidos por Deus, por causa de Cristo. Mas, gente, a maior dificuldade em entender a eleição está no fator tempo. Por quê? Se a pessoa é considerada eleita antes de lançar os fundamentos do mundo, da terra, como, pois, a eleição pode ser baseada na fé em Cristo? Lembra que eu falei no comecinho da aula? É por causa da presciência. Deus sabe todos aqueles que aceitariam Cristo como Salvador. Sabedor disso, através da graça de Deus que prepara tudo que o homem precisa para ser salvo, Deus então agora os elege, os predestina para serem conforme a imagem do seu Filho. Em outras palavras, trazendo a salvação aos que creem. Porque 1 Pedro 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Já explicamos esse versículo, estamos recapitulando. Esse versículo explica que a eleição do crente é baseada na presciência de Deus. A palavra ciência é conhecimento, pré-conhecimento. Ou seja, Deus conhecer algo antes que isso venha acontecer. Isso é presciência, pré-conhecimento de Deus. Deus conhece presente, passado e futuro, patente aos olhos de Deus, porque para Deus existe um eterno hoje. Para nosso tempo, o tempo cronos, o tempo humano, nós temos a linha da história, mas Deus ele vive no kairos. O tempo sempre é um hoje. Então Deus sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam, inclusive quem vai querer a Cristo e quem não vai. A salvação se aceita ou se rejeita. Tudo bem?
Então esse versículo vai explicar que a eleição do crente é baseada na presciência de Deus. Ou seja, essa escolha é feita pelo homem, mas ela foi prevista por Deus antes da fundação do mundo, baseado no conhecimento de Deus, da decisão que o crente tomaria. Então, sabedor disso, Deus o elege. Até mesmo antes de ser lançado os alicerces da terra. Isso é profundo, hein? Isso é muito profundo. Agora a questão e a atenção da eleição e a escolha do homem. Pessoal, primeiro que o cristianismo não está ligado ao fatalismo. Aquela ideia que Deus escolheu uns e os outros que se lasquem. Não, Deus não fez isso. A eleição é baseada no Deus soberano que deu a todos os homens o livre-arbítrio. Ou seja, através da graça preveniente, que capacita o homem caído, o homem totalmente depravado, capacita ele a poder escolher servir a Deus ou não. Pastor Paulo Vitor, paz do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Então o que acontece? O fato de que Deus sabe de antemão o conteúdo de todas as decisões do homem, não significa que ele impôs essa decisão. Deus não força ninguém a tomar uma decisão pró ou contra o reino dos céus. É cada um que vai decidir se aceita ou se rejeita o evangelho. O que Deus tinha que fazer, ele já fez. Enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e derramou a graça sobre nós. Você quer ver só? Apocalipse 3:20. Olha o que está escrito. Eis que estou à porta e bato. Olha a escolha do homem aí. Se alguém ouvir, primeiro estou à porta e bato. Primeiro, ele bate. Se alguém ouvir a minha voz. Segundo, se alguém ouvir a voz dele. Não é todo mundo que ouve. Terceiro, abrir a porta. Tem gente que ouve, mas não abre. Abrir a porta. Entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Aqui é um convite claro do Senhor, da responsabilidade humana da salvação. Tudo bem até aqui, pessoal? Além de tudo isso, a Bíblia ensina que a eleição tem origem na fidelidade do homem em permanecer em Cristo. Como assim? É um privilégio que pode ser perdido se a pessoa quiser virar as costas e abandonar a Cristo. Então a eleição, através da Bíblia, vai mostrar que aquele que é salvo, ele é fiel. A palavra fiel é a palavra grega fidelis, vem de fidelidade. Fidelidade é ser fiel ao Senhor em todo tempo, em toda hora, em todo momento. O pastor Paulo está dizendo aqui, paz do Senhor, meu irmão, pastor Alexandre, a bênção de Deus. Amém, varão? Obrigado por você estar aí, escutando a gente aí, aguentando um pouquinho de aula aí. Mas vamos concluir logo aqui. Então, é um privilégio que pode ser perdido. Para aquele que não quiser. Porque Pedro, ele vai dizer o seguinte, segundo Pedro 1:10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Então, Pedro está dizendo aqui do perigo de tropeçar, de se afastar do Senhor. Então, é tanto uma responsabilidade humana como uma graça divina. Claro que Deus sabe quem vai permanecer fiel até o fim da sua vida, mas nós não sabemos. E porque nós não sabemos, precisamos lutar pela fé que uma vez nos foi dada. Porque esses versículos que a gente leu nos lembra que a eleição, em primeiro lugar, a nossa escolha de Deus. E de um modo secundário, é a escolha de nós por Deus. Porque nós só podemos escolher a Deus porque Deus proporcionou essa possibilidade em nós, através de Cristo, através do sangue do Senhor. Tudo bem, pessoal? Vamos recapitular a questão da eleição em Cristo. Gente,
Já aprendemos aqui que Cristo foi o primeiro eleito de Deus, o representante da igreja. O crente, por sua vez, ele é aceitável de Deus por causa de Jesus Cristo. Já falamos, estamos recapitulando. Então, a eleição de Cristo garantiu a nossa eleição diante de Deus. Para nos tornarmos membros do corpo de Cristo, que o Espírito Santo nos pega e nos coloca lá no corpo de Cristo, que é a igreja, falamos antes, é porque Cristo proporcionou isso para nós. Então a eleição é ao mesmo tempo coletiva e individual. A igreja é eleita e cada pessoa, como parte daquele corpo, também precisa individualmente estar em Cristo. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, Cristo é o veículo que Deus escolheu para levar o homem para o céu. A igreja, como membro do corpo de Cristo, é os passageiros. Todos que permanecem nele terão o privilégio de entrar no céu. Vamos ler 2 passagens aqui para a gente terminar. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, Colossenses 1 e 2. Agora o Efésios, e fiéis em Cristo, assim como nos escolheu nele. Pode ver, eleitos de Deus, irmãos em Cristo, escolheu nele. Tudo nos mostra que é por causa de Cristo, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Amém, pessoal? Assim terminamos a aula de hoje, falando sobre um pouquinho da eleição, e logo mais teremos outra aula aí. Deus te abençoe, a paz do Senhor, Deus te abençoe.